E aí, criançada, beleza? Sou o professor Paulo, professor do 8º ano, Geografia, Antártida e as questões ambientais. Então, nessa aula, vamos estudar, o Tratado da Antártida, o protocolo do Tratado Antártico sobre a proteção ambiental, Brasil e a Antártida. Então, lá na apostila de vocês, página 250, assim vocês vão acompanhando. Tratado da Antártida. A Antártida não é um território de uma nação, então não tem pessoas que moram lá, apenas os cientistas. Então não tem ninguém que comanda aquelas terras. Mas sempre despertou o interesse de alguns países em ocupá-la. O porquê? Porque lá tem muitos minérios. Então esses países querem explorar lá para tirar essa riqueza que tem nesse território. Para regularizar essa questão, foi realizada uma reunião em Washington, nos Estados Unidos, no dia 1º de dezembro de 1959, em que foi assinado o Tratado da Antártida. Tá, o que diz esse tratado? Esse tratado ele só entrou em vigor em 61. E ele tem duração aí para 50 anos, esse tratado. Então, vamos lá no tratado agora. Sobre o uso do território, apenas para pesquisas científicas. Não posso explorar nada além, não for apenas para pesquisa. As proibições no território. Quais são essas proibições que estão no tratado? Operação militar. Então não pode ter nenhuma operação militar naquelas áreas. Operações de testes nucleares. Então, por mais que é para pesquisa, eu não posso fazer testes nucleares naquele espaço. Muito menos eu posso jogar lixo e resíduos radiativos nesse espaço. Ainda tem a cooperação internacional, que todo mundo que está lá, como eu posso usar, os países que têm a base para pesquisa, eles são obrigados, por esse decreto da cooperação internacional, tudo que eles estão pesquisando, compartilhar com os outros países. Ele não pode esconder essa pesquisa. E outra, ele tem que preservar o ecossistema local. Inicialmente, o tratado foi assinado pelos seguintes países: África do Sul, Argentina, Austrália, Bélgica, Chile, Estados Unidos da América, França, Japão, Noruega, Nova Zelândia, Polônia, Reino Unido e Rússia. Mas o Brasil tem uma base lá de pesquisa também. Nas últimas reuniões, uma nova posição vem surgindo e defendendo que a Antártida seja declarada como patrimônio comum da humanidade e passe a ser administrada pelas organizações das Nações Unidas, a ONU. Lá na página 252, vamos falar um pouquinho sobre o protocolo do Tratado Antártico sobre a proteção ambiental. Então vamos acompanhar a leitura com o professor aí. Em 1991, durante a reunião anual dos países que criaram o Tratado da Antártida, decidiram prorrogá-lo por mais 50 anos. Isso é, ele vai até 2041, caracterizando o continente como patrimônio da humanidade. Assim, foi determinado que a Antártida não pertence a nenhuma nação e os países que assinaram o tratado têm o direito de instalar suas bases de pesquisa no continente. Nessa reunião, realizada em Madrid, na Espanha, foi estabelecido o Protocolo de Madrid, ou Protocolo do Tratado da Antártida, sobre a proteção do meio ambiente. Esse protocolo entrou em vigor em 14 de janeiro de 98, com vigência até 2048, e assegura a proteção do meio ambiente antártico em todas as atividades desenvolvidas. Em 2013, o protocolo foi ratificado pelos 33 países criadores. Claro, professor, mas quando chegar lá, 2048, pode ter um novo acordo e colocar para mais 50 anos, ou para mais 10, mais 20. Então, quais são os temas desse protocolo? Primeira coisa,
avaliação do impacto no meio ambiente, a conservação da fauna e da flora antárticas. Então a gente não pode explorar, sim, tem que sempre conservar. Eliminação e tratamento dos resíduos. Como tem pesquisadores de vários países, né, do mundo, eles têm que tratar todo o lixo. Eles não podem deixar lá. Então eles têm que tratar esse lixo e depois descartar de uma forma legal. A prevenção da poluição marinha. Então eles têm que preservar essa poluição. Proteção e gestão das zonas especialmente protegidas e das especialmente administradas. E também tem a responsabilidade decorrente das emergências ambientais. O protocolo só pode ser alterado pelos países que construíram, que criaram esse tratado, ou que eles têm o poder de voto. Mas tem uma coisa que eles não podem mudar. Por mais que eles criaram, eles fizeram esse tratado, mas tem uma coisa que eles não podem mudar, que é a parte da proibição da extração de recursos minerais. Então eles não podem chegar a decidir e falar, podemos agora extrair esses recursos. Por mais que eles criaram o tratado, colocaram isso lá no tratado, a única coisa que eles não podem mudar no tratado é esse tópico, a proibição da extração de recursos minerais. Continuando, lá na página 253, o Brasil e a Antártida. Então, o Brasil ele assinou esse tratado em 75, onde ele realizou a sua primeira operação na Antártica, a bordo de navio, barão, ali da Marinha. Então, ele assinou o tratado lá em 75. Só que o Brasil ele só foi aceito como país membro no Conselho Consultivo do Tratado da Antártica em setembro de 83. Daí, em 84, efetivou a ocupação no continente antártico, instalando a sua primeira estação. Só que essa estação, depois de alguns anos, lá em 2012, ela pegou fogo. E após 8 anos, né, conseguiu reconstruir. Eles ficaram ali 8 anos para tirar todos esses resíduos, para não ter problema no ecossistema, né, no meio ambiente do território. Então lá, a nova estação foi inaugurada em 15 de 1 desse ano, de 2020. Na última página ali vocês têm as questões ambientais da Antártica, como se fosse um mapinha mental para preencher, né? O que está de vermelhinho ali vocês podem preencher. O Tratado da Antártica, operações militares, proteção ao meio ambiente e extração dos recursos. Uma tarefa aí para distrair um pouco vocês em casa. Interação da página 225. A realidade aumentada, o RA, lá da página 256. E atividades da página 257, 258 e 259. Isso aí, galerinha. Até a próxima. Valeu!